Bem, Tá. então, teletrabalho e home office no centro do debate. Bem, esse centro do debate acontece também e se aprofunda muito por conta das questões colocadas pela pandemia, né? Não é um processo novo, é um processo que vem se construindo há mais de 2 décadas no país e há tempos mais anteriores ainda no resto do mundo, mas se aprofunda muito com o debate sobre a questão da importância do isolamento social por conta da pandemia. Então, esse debate do teletrabalho, das suas consequências, da sua regulamentação, da sua regulação, ganha áreas muito próprios a partir da década do ano passado. Vamos lá? Primeiro, não é um tema que está solto no tempo e no espaço, né? Ele traz alguns dilemas, né? E responde a alguns elementos do contexto nacional e internacional. O trabalho remoto ele está inscrito nas transformações profundas que estão vindo com a reestruturação produtiva, que está sendo foi cunhado o nome de indústria 4.0, mas, na realidade, esse novo paradigma de produção ele não se resume à indústria, como em revoluções industriais anteriores, que a gente até chama de revoluções industriais anteriores, que você tinha uma mudança muito forte no parque industrial, e isso depois se espraiava para os setores de serviço, da agricultura. A indústria 4.0, essa nova reestruturação produtiva, ela chega em todos os segmentos produtivos, todos os setores, e chega com uma violência, uma forma muito forte no setor de serviços, né? E isso é propiciado pelo conjunto de tecnologias que já vem se aprofundando, vem se desenvolvendo de uma forma muito veloz ao longo dos últimos anos. Então, não é um processo que é recente, é um processo que ele se acumula nesse período. E ele é assentado fundamentalmente na tecnologia da informação e na tecnologia da comunicação, na análise de dados globais através das redes sociais, ou seja, ele tem um conjunto novo de inputs tecnológicos que vão permitir que uma parte considerável dos trabalhos, principalmente o setor de serviços, sejam feitos fora daquele local tradicional de trabalho. Bem, e aí a gente tem também, né, uma mudança na organização econômica mundial, um mundo globalizado versus um mundo desglobalizado, né? A gente vinha de uma integração praticamente sem fronteiras para um conflito, principalmente entre China e Estados Unidos, caminhando para o fechamento aí dos comércios, para a proteção comercial dos mercados internos desses países, ou seja, uma série de transformações, inclusive do ponto de vista das relações e da divisão internacional do trabalho. Vimos de uma crise que foi uma crise profunda a partir de 2008, 2009, e que não foi superada. Na realidade, muita gente defende que hoje nós estamos vivendo, para além da pandemia, um desdobramento dessas crises, porque as economias não conseguiram se recuperar para patamares anteriores a 2008, do ponto de vista do crescimento econômico e da geração de emprego e renda, e tudo isso é acompanhado por uma maciça redução de empregos. O conjunto das reestruturações produtivas, das revoluções industriais, na sua origem, criaram mercados de trabalho, criaram possibilidades de emprego, mas, fundamentalmente, a partir da década de 60, 70, com a terceira revolução industrial, há uma discussão muito forte na redução cada vez maior da necessidade de trabalho vivo, ou seja, de pessoas para realizar o mesmo patamar de produção. Bem, isso tem um efeito fundamental no mercado de trabalho, de exclusão, empobrecimento e precarização. Hoje a gente vê a questão da uberização, por exemplo, no mundo do trabalho como um elemento extremamente importante. E quando a gente fala uberização, nós não estamos falando só do cidadão que tem o carro, que é seu instrumento de trabalho, mas vamos lá, é um instrumento de trabalho caro. Nós estamos falando da pessoa da bicicleta, nós estamos falando de qualquer tipo de relação de prestação de serviços que não tem nenhuma relação contratual, nenhuma relação de proteção social advinda dessa relação de trabalho, né? Então, nós estamos num desmonte do que foi o mundo construído a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir daquele paradigma do emprego fordista, tradicional, protegido, que já começa a ser desmontado com a terceira revolução industrial, e a quarta revolução, a indústria, os paradigmas da indústria 4.0 vão derrubando ainda mais esse status de proteção ao trabalho. Bem, eu já falei bastante disso, né? Eu queria só ressaltar
a importância do incremento das novas tecnologias, da automação e informatização. É muito difícil pensar em trabalho remoto, em teletrabalho, sem automação, informatização e inovações tecnológicas, tanto que uma das grandes debates no centro dessa questão do teletrabalho é a questão da proteção aos dados, ou seja, você leva informações para dentro da tua casa, para uma rede que é compartilhada por muita gente, informações às vezes estratégicas, informações pessoais, e isso traz um debate importante, mas assim, é inegável que essas tecnologias aumentam exponencialmente a produtividade do trabalho, a eficiência no processo produtivo, minimizam erros, né? Deslocam custos de produção, e a gente vai ver lá na frente, e ela repercute numa exploração desmedida do trabalho. Todas as transformações no mundo do trabalho ocorridas, elas têm na sua lógica interna, na sua lógica mais profunda, o aumento da exploração do trabalho. Tá? E com o teletrabalho não é diferente. Né? Essa imagem do trabalhador fazendo seu horário, do trabalhador fazendo sua rotina, do trabalhador fazendo seu compasso de trabalho, isso é uma grande falácia, porque os métodos de controle e as metas, elas vão lhe impor, muitas vezes, um ritmo muito mais intenso de trabalho para você dar conta do que você está fazendo. Ainda mais que no trabalho remoto, ele não exclui, por exemplo, a avaliação de desempenho, que fica cada vez mais ligada a cumprimento de metas e cumprimento de prazos, né? Vamos lá, vou falar do capital financeiro, não. Bem, a gente não está sozinho. Um elemento importante desse debate do teletrabalho e do trabalho remoto foi a reforma trabalhista no Brasil, e a gente vai falar muito pouquinho dela, mas por dever de ofício, quando a gente estava em 2017 discutindo a reforma trabalhista, a gente avisava para muita gente do setor público, olha, vocês não estão achando que isso não vai atingir vocês, mas isso vai atingir vocês, né? A gente vai ver lá na frente. Mas, enfim, não estamos sozinhos nesse desmonte da regulamentação mais rígida do trabalho e da proteção ao trabalho. Na realidade, quando a gente olha uma linha do tempo, a gente vê que países desenvolvidos como a Alemanha, Portugal, Espanha, o México, que é um país que é do top do Brasil, né, um país, entre aspas, em desenvolvimento, se bem que eu não sei se o Brasil está em desenvolvimento ainda, enfim, Itália, França, todos eles tomaram medidas que desregulamentavam a relação do trabalho. Né? A gente tem que lembrar que, para a gente chegar nesse momento que nós estamos, nós passamos pelo golpe e, a partir do golpe, a viabilização da emenda do teto, da lei da terceirização, a reforma trabalhista que regulamenta o teletrabalho. Passamos por todo esse processo de desmonte, agora estamos com as PECs emergenciais e estamos com a reforma PEC da reforma administrativa, que na realidade é um desdobramento desse projeto de desconstrução feita no país a partir do golpe de 2016. Bem, tudo isso eu estou falando para vocês para chegar no teletrabalho, que é um elemento que é aprofundado, que é tocado, que é discutido dentro da reforma trabalhista, né? E é bom a gente lembrar o que foi a reforma trabalhista. Eu sei que vocês ficam meio estressados com isso, porque, como eu disse, isso não era assunto de servidor público em 2017, aí, de repente, a reforma administrativa, que talvez seja a reforma trabalhista do setor público, recoloque a importância da gente lá atrás ter discutido algumas coisas. Bem, mas é uma reforma que ela tinha por objetivo reduzir a proteção institucional aos trabalhadores, por parte do Estado, aumentar as garantias e a autonomia das empresas nas relações de trabalho, diminuindo custos e aumentando a flexibilidade do trabalho. Bem, se a gente olhar para a reforma administrativa, é exatamente isso que está colocado, a redução da proteção, a flexibilização das relações de trabalho, mas isso não é a minha seara. Bem, e aí é um pouco que eu já falei, né? A Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, e a 13.429, ela, em princípio, não afetavam o setor público diretamente, mas indiretamente elas afetavam o setor público via os segmentos privatizados, né? Parceria público-privada, organizações sociais que prestam serviços públicos para as pessoas, fundações e tal, e pela utilização, na realidade, a reforma trabalhista ela serve como uma referência para as relações de trabalho e para o desmonte das relações de trabalho que estão colocadas dentro do setor público, e para as novas formas de organização
do processo de trabalho, que também estão colocadas dentro dessa busca do setor público pela, entre aspas, melhora no processo de trabalho e no atendimento à população, né? Isso é muito demonstrado pelo fato do STF ter adotado a referência do setor privado para normatizar a greve no setor público, ou seja, não é uma coisa que está isolada, é um projeto maior que está aí de normatização e rebaixamento de direitos. Bem, só para vocês terem uma ideia, desculpem, isso é um pouco a cara do que foi a desconstrução do sistema de relações do trabalho no Brasil, né? Contratos precários, flexibilização, medidas que reduzem as garantias e condições de trabalho, medidas de facilitação das demissões, medidas de dificultar que as pessoas procurem seus direitos e a sua proteção, medidas que dificultam a negociação coletiva, a organização dos trabalhadores, o financiamento das entidades sindicais, ou seja, tudo isso está no bojo da reforma trabalhista, que serve de referência para o desmonte agora voltado para as relações, desmonte voltado para as relações de trabalho no Estado. Dentre esses elementos normatizados pela Lei 13467, nós temos aqui o teletrabalho. Mas o teletrabalho, ele é normatizado nessa lei, mas ele não é uma coisa nova. Tá? Ele é uma coisa, na realidade, que vinha acontecendo no Brasil há mais de 20 anos. Nós temos aí um marco importante, né, segundo o documento da LTR aqui, que faz uma avaliação dos efeitos do teletrabalho no Brasil, de que há mais de 20 anos, né, e tem um marco zero aí, que é um evento que aconteceu em agosto de 97, de que há um estímulo por parte das empresas no sentido de adotar experiências de trabalho remoto. Alertar para vocês, não tem estatísticas oficiais de qual o tamanho desse trabalho remoto no Brasil, e aí a Sobrate ela fez uma estimativa para 2008, para vocês verem a defasagem temporal, em que ela estimou que havia aproximadamente 10 milhões e 600 mil teletrabalhadores no Brasil. Mas quem são esses teletrabalhadores? Ela não conseguiu definir, a pesquisa não conseguiu desagregar muitos dados, mas é uma estimativa que ela não diferenciava as regiões ou estados, mas incluía todos os setores e áreas, setor público, privado, agricultura, indústria, comércio, tudo, todos os tipos de teletrabalhadores. E aí vejam, quem são os teletrabalhadores? Os formais, os informais, os empregados por conta própria, os autônomos, os liberais, em tempo integral, teletrabalho em tempo parcial, teletrabalho complementar ou eventual, numa faixa etária de 18 a 60 anos, para trabalhos completos ou atividades parciais, ou seja, a forma como se materializa esse teletrabalho no Brasil e também no mundo, porque a lógica desse novo paradigma produtivo é isso, é de a adaptação do trabalho às necessidades do capital, ele leva a isso. Então, você se adapta ao seu processo produtivo, né? Então, e aí assume diversas nuances esse teletrabalho no Brasil. Bem, o que a Lei 13.467, aí desculpe, Cláudia, eu não gosto muito de falar de lei em frente de advogado, mas enfim, me desculpe aí a ousadia. O que ela diz que é teletrabalho? Afinal, o que é isso? É um trabalho realizado fora do local do trabalho tradicional, né? Quais são as características dela? Não tem controle de jornada, portanto, não tem hora extra, não tem intervalo entre a jornada, quem define é o trabalhador, os elementos relativos ao contrato entre o trabalhador do teletrabalho e a empresa, eles devem ter um contrato ou específico ou aditivo que regulamente essa prestação de serviços, né, esse trabalho. Deve constar nesse trabalho, por exemplo, o custeio e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à prestação da atividade. Quer dizer que as empresas são obrigadas a fornecer os equipamentos. Não são obrigadas, mas isso deve estar regulamentado por contrato, por exemplo, né? O teletrabalho, no caso, ele é diferente do que a gente chama de home office, conceitualmente. Porque home office é aquele trabalho que ele é realizado em casa, um trabalhador, igual ao teletrabalho, mas com ou sem a utilização de tecnologia da informação e comunicação.
ele pode ocorrer frequentemente ou de maneira esporádica. Ele pode ou não configurar um teletrabalho. Então, o home office ele pode ter a configuração de teletrabalho ou não, mas ele tem uma definição mais ampla, tá? E por ter uma definição mais ampla, por exemplo, ele não consta em trabalho de contrato de trabalho individual ou aditivo, tá? Ele é mais flexível. Ele, em tese, ele garante aos trabalhadores que estão em regime de home office que ele continue recebendo os mesmos direitos trabalhistas dos funcionários. Em tese, né? Porque, por exemplo, em várias experiências de home office, como você não tem deslocamento, você não tem direito ao auxílio transporte, que é um benefício direcionado ao transporte, ao deslocamento da pessoa da casa do trabalho para casa. Né? Então, em tese, ele garante, o home office garante, mas o teletrabalho isso teria que estar em contrato específico. Essa coisa da adoção do home office, ele foi aprofundado na pandemia, como eu falei, e isso está bastante registrado na MP 927, que diz que durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, sem necessidade de mútuo acordo, vê que coisa legal, alterar o regime do trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independente da existência de acordo individual, coletivo, dispensando o registro prévio de alteração do contrato. Ou seja, a MP ela facilita ainda mais essa adoção do trabalho remoto. E essa coisa de não ter um acordo mútuo significa, por exemplo, quando a gente olha para os bancários, nem todo mundo tem um local adequado de trabalho na sua casa, né, para exercer sua atividade. Por exemplo, nos bancários, 45% dos bancários utilizaram a sua sala, ou seja, um local de passagem, como local de trabalho. Né? Menos de 20% tinham um escritório específico para poder desenvolver seu processo de trabalho. Em torno de 5% trabalhavam na cozinha. Né? E aí é engraçado, quando a gente vê as reuniões virtuais, tem coisa interessante. Por exemplo, muita gente faz a reunião virtual, quando você olha assim, a gente sempre dá uma espiada na casa alheia, né? É um BBB, não deixa de ser, e você vê que a pessoa está na cozinha, porque muitas vezes é ali que a rede pega. Né? Então, assim, essa coisa de você ser obrigado também a adotar a tua residência como teu local de trabalho, além das diversos outros desafios, também coloca esse de onde é que você vai trabalhar dentro da tua casa. Né? E em que condições ergonômicas você vai exercer teu trabalho. Tá? Bem, e é isso, um pouco eu já falei, nesse contexto, é o trabalhador que é responsável pela questão de saúde e segurança no trabalho. Ele coloca diversas questões, como, por exemplo, doenças e acidentes de trabalho, como é que fica. Há uma orientação que as empresas, os empregadores orientem esses trabalhadores em trabalho remoto de como proceder, mas de quem é a responsabilidade no caso de um acidente? A gente no SINDPD, numa discussão que eu participei, a gente brincava, o cara está trabalhando, mas de repente ele para e vai ao banheiro e escorrega. É acidente de trabalho ou não é? Ele estava trabalhando, mas ele está em casa. E ele foi ao banheiro da casa dele. Então, colocam alguns elementos assim, bem complexos do ponto de vista da regulação e das garantias do trabalho. Né? Diferente de você estar numa repartição e, de repente, você vai ao banheiro, escorrega, e a culpa é da empresa, porque tem uma questão de segurança do trabalho aí. Você está no seu local de trabalho, no seu horário de trabalho. Né? Em casa, você está no seu no seu horário de trabalho, mas não está no seu local de trabalho, ou está. Né? Enfim, são questões. Como eu disse, eu vim mais provocado do que trazer soluções. Bem, com a pandemia, o IBGE desenvolveu uma pesquisa especial chamada PNAD Covid, onde ele chegou à conclusão que em maio, né, segundo o levantamento da PNAD Covid, em torno de 10,3% dos ocupados no país estavam em home office. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, né? Esse home office é todo tipo de trabalho remoto, tá? Chamar a atenção de vocês para o seguinte, é muito diversificado o perfil dessa distribuição. Por quê? A gente vê que, por exemplo, o Pará tinha só 3,8% dos seus trabalhadores em home office. Que se a gente pensar na estrutura do Pará, a gente tem muita mineração, tem agricultura, tal, que são atividades que não necessariamente têm
a possibilidade de fazer home office e não necessariamente tem tecnologia para fazer home office. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente tem muita agricultura no Rio Grande do Sul, mas é mais que o dobro dos trabalhadores do Rio Grande do Sul estão em home office. Claro que a relação não é direta, mas o patamar tecnológico de que cada estado brasileiro ele vive também vai determinar qual é a proporção de pessoas que vão ter capacidade de estar trabalhando em casa. E queria chamar a atenção para vocês também dos dois principais estados onde o home office é mais intenso. Só os dois. Distrito Federal, que não é um estado, é um quadrado no meio do país, e o Rio de Janeiro. Se a gente olhar para o nosso local de inserção, a gente vai ver que são os dois estados onde proporcionalmente é maior a participação da burocracia estatal. Então, também tem um olhar aí para a questão da prestação de serviço e do serviço público enquanto um segmento, um setor que tem uma possibilidade maior de trabalho remoto, tá? Efetiva. Eu achei que ia dar para desenvolver melhor essa tabela aqui, mas eu vou mostrar só, eu vou falar só da tabela de baixo. A de cima é um levantamento do IPEA, com uma avaliação de pessoas que estão ocupadas em trabalho remoto, e é trabalho remoto mesmo, no Brasil, né, e de pessoas que estão ocupadas de trabalho remoto e afastadas, né, mostrando que em maio, e aí olhando a tabela de baixo, 13% dos ocupados no Brasil estavam em trabalho remoto, e em junho cai para 12,7%. E aí a gente olha, apenas 8% do setor privado estava em trabalho remoto, né, 8,2 para 8, uma relativa estabilidade, mas no setor público a gente já tem 22,3, e aí quando fala setor público, é todo o setor público, viu, gente? Não consegue desagregar o dado. Todo o setor público tem quase 23% dos servidores em trabalho remoto, e isso aumenta para 24,7%, tá? Quase um quarto dos trabalhadores do setor público. Esse mesmo estudo do IPEA, ele estima um trabalho remoto potencial, ou seja, quanto é que de fato acontece, né, de trabalho remoto e até quanto poderia ser transformado o trabalho presencial em trabalho remoto. Eu vou falar só do setor público, né, mas vocês vão que potencialmente todos os setores, tirando a agricultura, têm uma capacidade de ampliar o trabalho remoto. No setor público, o IPEA está estimando que você pode ter mais da metade dos servidores públicos do país trabalhando em casa. E hoje nós temos um quarto, o que significa que há uma possibilidade muito grande de crescimento dessa ocupação em trabalho remoto dentro do serviço público como um todo, viu? Não é só o serviço público federal. Bem, e aí, né, é o que eu já falei um pouco, Distrito Federal e Rio de Janeiro como os principais estados onde você tem maior participação em trabalho remoto, e como um todo, não é só setor público, como um todo. E queria mostrar uma coisa que me chamou bastante atenção nesse trabalho, é o seguinte: quem são as pessoas que estão em trabalho remoto? Bem, eu tenho pessoas da família bolsonaristas que estão metendo pau nesse negócio e dizendo mais instituições fechadas, trabalho remoto, menos emprego, menos renda. Aí coloca aquele meme, aquele cardzinho, atividades essenciais, pagar IPTU, pagar não sei o que lá, e fechar o comércio, entendeu? Coisas do gênero. Mas a gente vai olhar que o trabalho remoto dialoga um pouco com isso, mas que o trabalho remoto ele tem uma cara muito bem determinada. Primeiro, 53,6% dos trabalhadores que estavam em trabalho remoto eram mulheres. 63,7%, eram pessoas brancas. E a gente sabe que o mercado de trabalho, ele sabe como o mercado de trabalho trata as pessoas brancas e as pessoas pretas e pardas na sua inserção profissional. 72,8% tinha ensino superior completo. Eu deixei os dados aqui de ensino superior fundamental e das pessoas sem instrução para vocês verem o abismo que há entre as pessoas de menor escolaridade e as pessoas de maior escolaridade quando a gente fala de trabalho remoto. Então, tem uma cara muito bem definida esse trabalho remoto no país. Não é só o setor público, a tendência, inclusive, é que o setor público seja mais aprofundado.
Um mantra da reforma administrativa é a história do privilégio dos servidores públicos, né? Servidor público não trabalha, periquito para papagaio, é mais protegido, não sei o quê. E eu achei um dado bem legal essa coisa da maior proteção e dos privilégios, quando a gente olha a proporção de servidores públicos afastados devido ao distanciamento social em função das questões ligadas à pandemia, né? A gente vai ver aqui, está por setor de atividade, está... agricultura, indústria e comércio são setor privado, outros são do setor privado, e Brasil é a média de todos. Vocês vão ver que, embora o setor público tenha a maior proporção de trabalhadores afastados, e sem exercer atividade remota, né, essas pessoas estão simplesmente afastadas, vocês vão ver que ele não destoa do resto dos segmentos. Ele está na média o número de pessoas que são afastadas. Então, essa coisa do privilégio, né, do setor público, eu acho que ela pode ser também discutida a partir desse ponto aí. Porque se fosse mesmo privilegiado, você estaria com um percentual bem maior, inclusive porque o setor público tem um perfil de maior idade dentro da ocupação, né? Mas, enfim, vamos lá. O teletrabalho ou o trabalho remoto no setor público não é uma coisa nova. A primeira experiência do CEPRO, e tem tudo a ver, porque o CEPRO é a empresa de processamento de dados. O trabalho remoto, ele processamento de dados, não, tecnologia da informação e comunicação, para ser um pouquinho mais moderna, e o trabalho remoto ele está assentado nessa base tecnológica. Então, é até natural que dentro do setor público o CEPRO fosse a ponta de lança nessa discussão. Nós temos também a experiências em 2009 do Tribunal de Contas, né? Depois o TST, depois a Controladoria, né? Mas também a Receita Federal, a Advocacia Geral da União, o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, por enquanto, a Caixa Econômica, que é outra empresa pública, por enquanto, tribunais regionais, né, de justiça. Isso, para vocês terem uma ideia, isso ganha muita musculatura quando você discute a questão dos processos eletrônicos. A partir do momento que você começa a informatizar todos os procedimentos, tem alguém... A partir do momento que você começa a informatizar todos os procedimentos, você cria condições para ampliar aí a quantidade de pessoas que você vai colocar em trabalho remoto. Tá? Com regulamentação do CNJ, enfim, é uma coisa que está presente no serviço público há mais de 15 anos, então não é novo. Qual é a diferença hoje? É que com a pandemia é uma janela de oportunidades para intensificar grandemente esse processo de deslocamento de servidores. Eu dando uma lida num trabalho da ENAP, esse trabalho da ENAP é uma avaliação do trabalho remoto na Previdência, mas ele faz, antes de chegar na avaliação, ele faz uma entrevista com gestores do CEPRO, do Tribunal de Contas e da Controladoria, da CGU. E tem algumas questões que são muito comuns a quem implementou esse processo. Primeiro, a preocupação com a segurança de dados. E aí eu queria chamar a atenção para a coisa da definição de rotinas, procedimentos rígidos na execução do trabalho e mecanismos rígidos de controle. Então, trabalho remoto não é aquela coisa, o cara pega seu note, vai para casa e trabalha quando quer, de short, não sei o quê. Tem procedimentos, tem rotinas, tem rigores do trabalho muito pensadas para a questão do aumento da produtividade, mas também para a segurança de dados. Controle e gestão das atividades são aprofundadas dentro do trabalho remoto, não é um trabalho livre, não é um trabalho mais tranquilo, né, quando a gente olha assim. Registro de isenção de frequências é um debate frequente entre esses gestores, e a questão da avaliação de desempenhos e resultados. Como é que ela se desenha a partir do momento que o gestor, que o chefe não está olhando o trabalhador trabalhando, né? E aí você tem um aprofundamento muito grande da avaliação de desempenho e resultados por metas, por prazos, por processos, por perdas, né? E você aperta bastante essa questão da avaliação de desempenho das metas. Um exemplo disso é a CGU. Tem um pessoal aí que trabalha na CGU, eu acho, né? Aí na direção do sindicato. A CGU ela definiu para trabalho remoto 98 atividades, um tabelão com 98 atividades. E nesse tabelão, ele estimou o tempo que levava para você fazer cada uma dessas atividades.
Para o trabalho remoto, ele reduziu, em média, 22% o tempo de execução dessas atividades. Ou seja, é uma profunda intensificação da atividade, uma profunda intensificação do trabalho. Tá? E aí eu acho que tem uma experiência que é interessante, é provocativa, porque essa coisa da CGU ela foi feita de forma participativa, inclusive com o UNACOM, que é o Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças de Controle. Uma coisa que eu não falei pela rapidez com que eu estou tentando apresentar é que, na pandemia, quando as empresas... Quer dizer, eu acho que eu não falei. Quando as empresas começaram a adotar trabalho remoto, o movimento sindical foi para cima para tentar regular essa relação de trabalho remoto. Então, foi um grande tema, por exemplo, da negociação dos bancários. Mas aí tem uma mesa nacional de negociação, tem mesas específicas de negociação de condições de trabalho. E o setor público que não tem mesa de negociação, como é que fica? Como é que fica essa interlocução? Como é que a gente vai lidar com isso e tentar regular as relações de trabalho e a forma como se dá o trabalho do servidor público e da servidora pública, que está sendo feito não mais na repartição que a gente vai visitar, mas na casa dessa pessoa. Né? Também outros elementos comuns que eu achei interessante. É trabalho remoto, mas é um trabalho que, que prevê a disponibilidade contínua para contatos, tarefas que requeram presencialidade, ou seja, a qualquer momento a repartição pode chamar, comunicação, se não permanente e frequente, e manifestação presente. E, fundamentalmente, pelo menos até a pandemia, a infraestrutura era de responsabilidade do servidor, tirando o CERPRO. No CERPRO, não. O CERPRO foi planejado e pensado para que a infraestrutura, como vocês vão ver aqui, foi provida pela empresa lá em 2005, a partir de 2005, esse processo. Para o TCU e para a CGU, que são os órgãos investigados nesse trabalho do ENAP, são servidores públicos que provêem a sua infraestrutura de trabalho. Quando a gente pensa em infraestrutura de trabalho, nós estamos pensando não só num computador, mas nós estamos pensando na mesa, na cadeira, na iluminação, na questão do ruído e por aí vai. A questão das participações, né? Quem é que participa desse negócio? Virou meio que um prêmio, né? Quem tem, no caso do CERPRO, é bem específico, mas no caso do TCU e CGU, que tem estabilidade, né? Servidores com estabilidade, sem faltas disciplinares nos últimos 2 anos. Então, esses servidores têm que ter um determinado perfil para adotar o trabalho remoto. E em relação às metas? No caso do CERPRO, metas idênticas à do trabalhador presencial. No caso do TCU e da CGU, prazos inferiores ao trabalho presencial, definido pelas chefias imediatas. Olha aí o espaço bom para você ter relações de assédio moral em relação ao cumprimento de metas. E na CGU, uma coisa mais racional, prazos em média 22% inferiores ao trabalho presencial. Então, uma preocupação grande que a gente tem com o deslocamento do trabalhador da repartição para a sua residência é que tem uma aparência de melhor qualidade de vida, mas tem um aprofundamento, uma intensificação do seu processo de trabalho, possivelmente com consequências sobre a saúde mental e física desses trabalhadores. Aqui, bem, eu acho que eu estou me alongando muito, vou tentar correr um pouco mais, mas para que trabalho remoto, né? Bem, as vantagens para o empregado, tem uma série, essa coisa que eu já falei, bem-estar, entre aspas, maior disponibilidade para a família, isso é um grande discurso, diminuição de despesas. Que despesas? A de transporte e de gastos de transporte, porque as do lar aumentam. Bem, isso aqui não é só servidor público, é de forma mais geral, mas a fantasia de que você pode ser seu próprio patrão, porque, na realidade, se você está sujeito a metas, você não é seu patrão. Trabalhar sem interrupções. Esse negócio de trabalhar sem interrupções é muito interessante, porque tanto na avaliação da CGU, aliás, na avaliação da instrução normativa, a gente vai chegar lá, o trabalho remoto, ele visa diminuir aquilo que a gente chama de poro na produção. O que é poro na produção? Você está sentado analisando um processo, aí chega um colega de trabalho teu e fala, tu viu que teu time perdeu ontem? Pois é, perdeu. Aí o cara pega 2, 5, 10 minutos falando daquilo, depois ele volta para o processo. Em casa não tem isso. Em casa tem o quê? A desvantagem para o empregado, distanciamento dos colegas e solidão, dificuldade de separar a vida profissional de vida pessoal. Você é obrigado a pensar na tua metodologia de trabalho. Quando você está no teu local de trabalho, alguém lhe diz como fazer. Na tua casa você tem a meta e você tem que desenvolver isso. As questões de risco de ergonomia, um pouco que a gente já foi falando um pouco, né? As questões das doenças psicológicas,
que tem a ver não só com a solidão, mas com essa mistura do que é público e privado dentro da tua vida, né? De como você separar a angústia de você estar envolvida nas outras atividades do teu lar, mas você não está. Você está dentro de casa, mas você não está no teu lar, né? Então, existe um conjunto enorme de problemas com esse deslocamento do trabalho. Mas é claro, por exemplo, a questão do trânsito é muito clara, né? Que além da empresa não perder o tempo do trabalhador com deslocamento, a gente, por exemplo, não tem risco de assalto, não tem risco na questão de procurar estacionamento, não pega ônibus para quem pega ônibus, então se arrisca menos, inclusive do ponto de vista hoje em dia da saúde. Eu deixei aqui as vantagens e desvantagens do teletrabalho para a empresa, mas eu queria chamar só a atenção para a questão da redução dos custos e a eliminação dos conflitos interpessoais no local de trabalho. É no local de trabalho, mas a gente continua a ser agredido pelos grupos de WhatsApp, viu? E outro elemento importante, desculpem, a eliminação do sindicato da relação. Porque o sindicato atua no local de trabalho, o sindicato não atua na casa da pessoa. Então, como é que vai ficar a relação e a atuação sindical ao contatar as pessoas? Nós vamos ter que mudar totalmente, nós vamos ter que chamar as pessoas para o mundo virtual, porque a gente não vai na casa das pessoas, né? Enfim. Resolve também a questão dos problemas de espaços físicos, né? A precariedade do espaço físico dentro do local de trabalho, que era inclusive passível de fiscalização, deixa de ser passível de fiscalização e deixa de ser um problema do gestor ou do empregador, passa a ser um problema do empregado, e ele que se lasca para lá. Para encerrar, só algumas questões da Instrução Normativa 65, né? Essa instrução ela estabelece orientações e critérios e procedimentos para serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, relativos à implementação do programa de gestão, ou seja, relativa à implementação de trabalho remoto. Na apresentação dessa instrução, os objetivos eram potencializar a produtividade, acompanhar as mudanças e inovações, um pouco que a gente já falou aqui, garantir o bom atendimento à população. E aí eu fiquei pensando, será que a população vai na casa da pessoa para pedir o serviço? Mas, enfim, deixa isso para lá. E utilizar de maneiras mais eficientes os recursos. Isso aqui é a argumentação em prol dessa nova modalidade de trabalho, ou dessa intensificação dessa modalidade de trabalho. No entanto, na apresentação dessa instrução, eu queria só chamar a atenção, eu tirei essa matéria do site do Asmetro, que é a Associação dos Servidores do Inmetro, que o senhor Wagner Lenhart, não sei se eu estou falando certo o nome dele, ele cita que por conta do trabalho remoto, do distanciamento social em função da pandemia, só com despesas de diárias e passagens foram economizados 270 milhões entre abril e junho. Com deslocamento, 743 mil. Com adicional de insalubridade, radiação ionizante, periculosidade, serviço extraordinário, adicional noturno e auxílio de transporte foram economizados 93 milhões de reais. Tá? E nós já estamos falando de quase 350 milhões. Isso, segundo o Ministério da Economia, com afastamento de 358 mil trabalhadores ou servidores, ou seja, 63% da força de trabalho federal. Então, tem a coisa do otimizar, utilizar a tecnologia, periquito, papagaio, mas tem uma coisa por trás que está dialogando profundamente com a austeridade fiscal. Os caras estão economizando dinheiro, e quem é que paga esse custo operacional de realizar a sua atividade dentro de casa? Quem é que paga a conta de luz ampliada, se você tiver ar-condicionado principalmente? Quem é que paga a melhoria da internet? Quem é que paga o computador que você está usando, a cadeira que você está usando? E aí, para quem não gosta de servidor público, quem é que vai pagar o seu cafezinho, sua água e seu papel higiênico, né? Que era a grande charge, né? Enfim. Alguns elementos de reflexão só para a instrução normativa. Tu coloca o teletrabalho como opção permanente aos órgãos, né? Não houve interlocução normal nesse governo, não necessariamente tanto nos outros, mas nesse governo não houve interlocução, então ninguém ouviu os servidores públicos da forma como essa coisa foi montada, né? Uma coisa que chama atenção é que o movimento sindical ele deverá acompanhar atentamente as regulamentações internas dos órgãos, e isso cria uma complexidade absurda
porque cada órgão pode disciplinar esse trabalho remoto à sua concepção, né? E aí abre um flanco enorme para lesão a direitos dos servidores públicos, a intensificação, a assédio moral. É fundamental, e a gente estava apresentando antes, é importante observar as metas a serem cumpridas no teletrabalho, que não poderão ser exorbitantes para não prejudicar a saúde física e mental dos trabalhadores. Aí eu volto para a CGU. A CGU negociou com uma representação sindical uma redução média de 22% no tempo de execução de tarefas. E quais as tarefas seriam transferidas para trabalho remoto? Mas isso é uma realidade de um órgão específico, numa situação específica. Como é que fica o conjunto da administração pública quando você vai estabelecer metas? E a gente sabe qual é o projeto que tem para esses caras, né? Um ponto polêmico é a questão da infraestrutura física e tecnológica, né? Isso é muito complicado, porque a nossa infraestrutura tecnológica de transmissão de dados no conjunto maior das cidades, dos municípios e mesmo das capitais é muito ruim, e cabe ao trabalhador ele prover esse instrumento, essas condições de trabalho. E não tem uma contrapartida, embora haja uma economia estúpida com o trabalho remoto do ponto de vista de custo operacional e de benefícios. Então, margem para negociar, por exemplo, adicionais, você tem porque você está economizando. Mas o canal de diálogo, pelo visto, você não tem. O que mais? Rapidamente, desculpem. Bem, a instrução normativa veda o pagamento de auxílio moradia, adicionar... Bem, isso aqui... Adicional de insalubridade, que ele está entendendo que você não trabalha mais no local insalubre, adicional de periculosidade, irradiação ionizante, gratificação por atividades com raio-x e substâncias radioativas. Bem, tem uma lógica isso aqui, mas concretamente se reduz a remuneração dos servidores, né? Os advogados, e aí desculpa, Cláudio, de novo, argumentam que é certo que os adicionais dependem da efetiva exposição para o pagamento, mas não cabe a uma instrução normativa de hierarquia inferior restringir os direitos. Então, tem uma briga aí. Sendo totalmente ilegal a vedação das condições previstas em lei por essa instrução normativa. Há reflexos nos requisitos necessários para aposentadoria especial, na medida que você deixa de receber essas indenizações, e a exceção que a instrução normativa coloca é em relação à questão da jornada noturna, que tem que ser autorizada pela chefia e considerada medida necessária, né? E por fim, o que a gente já falou, eu já falei, acho que exaustivamente para vocês, pelo menos, a questão dos acidentes de trabalho e doenças provenientes das atividades laborais serão bem mais difíceis de provar. Cabendo ao servidor se atentar para isso e formalizar perante a chefia imediata qualquer acontecimento que possa prejudicar a sua saúde. A questão das metas já foi falado, né? E a possibilidade de você estar o tempo todo questionando essas metas. E, por fim, acho que por fim mesmo, a responsabilidade e o novo desafio para as entidades sindicais que vão precisar estar mais atentas aos servidores em teletrabalho, ou seja, não só mais as questões salariais, as questões diretas, mas as questões de organização e processo e condições de trabalho que, às vezes, até pelo próprio interesse imediato do servidor, ficam em segundo plano, mas que com o trabalho remoto vão ganhar uma dimensão bastante grande, porque muitos problemas vão surgir e não necessariamente esses problemas vão ser identificados de forma imediata, porque eles vão estar escondidos por essa pulverização dos locais de trabalho e dos locais onde os servidores vão estar exercendo sua atividade, né? E uma questão importante, né, a questão dos problemas físicos, mas da questão do assédio moral. E a gente já tem matéria sendo tratada isso. Nas pesquisas que a gente tem de trabalho remoto, por exemplo, dos bancários, é muito forte isso, é muito forte. Então, é outra questão bastante importante que o movimento sindical vai ter que ficar muito atento.